O anime começa com um garoto que está jogando o seu game favorito, mas acaba falecendo sobre a mesinha do computador enquanto estava hospitalizado. Logo em seguida, ele percebe que não está mais em seu mundo e sente o ar fresco ao seu redor. Quando menos espera, ouve a voz de uma garota dizendo que finalmente ele havia despertado. Essa garota se chama Atou e o chama de Rei. Ele não entende o que está acontecendo. Quando estava acamado, sempre jogava aquele jogo, mas nunca imaginou que um dia renasceria dentro do mundo dele. Era um simulador de estratégia 4x ambientado em um mundo de fantasia sombria, chamado Nações Eternas. A personagem do jogo de que ele mais gostava era justamente Atou. Em seus pensamentos, o garoto não sabe como deveria agir. Nunca havia sido chamado de rei em toda a sua vida e jamais imaginaria que acabaria aparecendo em um isekai. Voltando à realidade, ele começa a entender que ela deve estar se referindo ao líder de Minogra. Atou então diz a Takuto que está tudo certo, pois ele conseguiu realizar o feito de superar o nível de dificuldade pesadelo, e o fez utilizando a civilização considerada a mais difícil do jogo, a civilização da ruína, Minogra. Takuto é o lendário jogador que brilhou com orgulho e ficou em primeiro lugar no ranking. Takuto não entende como ela sabe de tudo isso, mas Atou se lembra de tudo. Tudo o que Takuto dizia, de como conquistaram o mundo juntos diversas vezes, de como chegaram ao final do jogo repetidas vezes. Ela consegue se lembrar de tudo com clareza. Por isso, gostaria que Takuto não se preocupasse. Ela se lembra perfeitamente dele. Takuto sempre a usava de acordo com seu estilo de jogo. Talvez porque, no fundo, ele desejasse ser forte como Atou. Ele fica muito feliz por poder conversar com ela pessoalmente. A garota também está emocionada por poder falar com seu rei. Takuto percebe que aquele lugar é como um paraíso e não entende como foi parar ali. A garota explica que também foi levada para aquele local de maneira repentina e que, ao seu ver, não se trata exatamente de um paraíso. Para definir melhor, ela acha que é algo semelhante ao mundo de Nações Eternas. Takuto percebe que talvez estejam mesmo em um mundo desconhecido. Atou comenta que pode ser meio clichê chamar aquilo de milagre, mas é realmente o que parece ser. Apesar disso, ela está muito feliz por finalmente conhecer seu mestre pessoalmente. Ela se ajoelha aos pés do garoto e diz que gostaria de recomeçar ao lado dele. Atou arrisca dizendo que pode ser qualquer mundo, mas o mais importante é que estão juntos. E assim como faziam há tanto tempo, vão começar de novo. Vão construir um reino só deles. Takuto não tem ideia do que está acontecendo, nem mesmo sabe onde está. Mas já que estão juntos, decidem fazer tudo novamente. Vão recriar aqueles dias brilhantes neste novo mundo. Takuto fica animado e decide que vai criar sua própria civilização, um reino só dos dois. Atou fica muito empolgada. Logo em seguida, ela se apresenta como Atou Lamacenta, a criança nascida da lama que destruirá o mundo. A partir daquele momento, o corpo e a mente dela pertencem totalmente a Takuto. Ela decide que irão se afundar juntos até onde for possível, e assim o jogo começa. Ambos sabem que fazer isso na vida real é algo que dá muita vergonha alheia. Ele elogia a garota, afinal, ela é sua única e fiel escudeira. E lembra que a civilização que criaram juntos era sempre descrita como a mais perversa, mas também como a mais meticulosa e especializada em assuntos internos. Por enquanto, precisam ficar reclusos para poder traçar uma estratégia e começar a construir seu novo reino. De repente, Takuto invoca um monstro na sua frente e o acha meio nojento. Ele estava acostumado a ver essas criaturas apenas pela tela do computador. É explicado que Minogra é uma civilização de modos moderados, que governa sobre o mal e a ruína. Por isso, é essencial manter isso em mente ao tomarem qualquer atitude. Isso significa que precisam evitar ao máximo que os outros descubram seus planos. Essa é uma regra rigorosa no início do jogo. Precisam coletar informações sem serem percebidos por ninguém. Takuto dá a sua primeira ordem nesse novo mundo. Ele ordena, como subordinado da gloriosa Minogra, que Atou observe a área ao redor. Atou diz para ele não decepcionar seu rei. A garota estava preocupada que algo pudesse dar errado, mas parece que tudo está funcionando corretamente como uma unidade subordinada. Takuto percebe que consegue compartilhar a mesma visão que ela, assim como era no jogo. Isso consumiu 100 pontos de mana, o que significa que ainda restam 100. A construção de um assentamento para servir de base consumirá 20 pontos de mana. A produção emergencial tem um custo alto. Atou sabe que não podem desperdiçar mana à toa. Takuto gostaria de produzir um guerreiro que pudesse lutar por eles, mas sente que será complicado por causa da quantidade de MP. Atou promete que fará o seu melhor como combatente. É o que ela adoraria dizer,
mas a unidade de herói Atou ficará mais forte com o tempo. No momento, sua força é apenas 3. Isso significa que Minogra está em uma posição extremamente arriscada. Se qualquer inimigo poderoso aparecer, pode significar a morte dos dois. Takuto sabe que a dificuldade está realmente alta. Atou quer animá-lo. Enquanto isso, o monstro invocado anda pela área. Takuto começa a entender como é o terreno ao redor. Praticamente uma floresta. O monstro não encontrou nenhum animal ou outro monstro por perto. O local é perfeito para se esconder, mas é estranho não haver nenhum tipo de criatura. Também não há nada que possa servir como alimento. Ainda assim, ele continuará investigando por um tempo. A garota pede desculpas por não estar sendo útil. Takuto diz que está tudo bem. Só o fato de ela estar com ele já é o suficiente. A garota fica extremamente emocionada com aquilo. Takuto lembra que, no jogo, era difícil perceber esse tipo de reação, mas agora sente que essa é a verdadeira personalidade de Atou. Mas, quando menos espera, o monstro encontra uma comunidade de elfos negros. E o mais surpreendente, não estão tão longe de onde eles estão. Atou supõe que isso significa que aquele é realmente um mundo de fantasia. Os elfos negros costumam ser mais neutros, tendendo para o mal, o que é um certo alívio. Takuto acha que devem mesmo estar no mundo de nações eternas. Se houver um assentamento de outra civilização por perto, isso será ruim para eles. Neste momento, Takuto quer apenas evitar conflitos. Por isso, pensa em se esconder no início. Ser vizinho de outra civilização seria uma péssima posição inicial. A garota diz que, se isso for verdade, o melhor seria fugirem juntos. Takuto concorda. Afinal, adora paz e harmonia. De qualquer forma, ele acredita que guerra é coisa de bárbaros. Primeiro, Takuto acha melhor observar os elfos negros enquanto recolhem mais informações sobre os arredores. Se algo der errado, basta fugir. Os dois comemoram a ideia brilhante que tiveram. Mas quando menos esperam, uma pessoa aparece atrás de uma árvore. São os elfos negros. Eles ficam assustados ao encontrar alguém naquela floresta. A cena volta algumas horas no tempo. Eles estavam pensando em deixar as terras amaldiçoadas, mas o líder do grupo não via motivo para isso no momento. Sabia que haviam sido expulsos de suas antigas terras e não tinham mais para onde ir. Ele achava que seus filhos não aguentariam por muito mais tempo. A região era rica em vegetação. Deveria haver comida por perto. Ele sabia que no limite do território inexplorado de Idorágia havia uma vasta e amaldiçoada floresta, conhecida como as Terras Amaldiçoadas. Os livros diziam que algo maligno havia sido selado naquele lugar. De qualquer forma, acreditava que isso era apenas suposição. As árvores haviam crescido ali, então deveria haver comida em algum ponto. Ele não queria que seu povo desistisse. Esse era o lema. O espírito orgulhoso e os fantasmas de seus ancestrais certamente mostrariam o caminho para superar a dificuldade. Depois de observar a floresta com mais atenção, ele reparou como ela era assustadora. Mas não podia simplesmente ir embora por isso. Seu povo o esperava. Os que ainda tinham forças precisavam encontrar alimentos. Quando menos esperava, ele encontrou 2 pessoas. Mas em sua visão, Takuto era apenas uma sombra. Ele percebeu que Takuto era o próprio mal. Suas ações poderiam afetar o destino de toda a sua raça. Precisava agir com cautela. Logo, ele se curva diante de Takuto e se apresenta como um elfo negro do clã Mazaram. Diz-se chamar Dia, o líder dos guerreiros. Ele percebe que Takuto é uma pessoa muito respeitada. Então, antes de tudo, gostaria de pedir desculpas ao garoto por ter entrado na floresta que lhe pertence sem permissão. Atou levanta a cabeça e diz que ele tem total respeito por seu mestre e pelo que significa invadir essas terras, Fada das Trevas. Por isso, gostaria de saber o motivo que o levou a cometer tal transgressão. Gia explica que seu clã de elfos negros, o clã Mazaram, vivia nas terras centrais de Idorágia. No entanto, seus antigos líderes, que eram a autoridade máxima dos elfos, foram perseguidos e expulsos de suas terras. Sem ter para onde ir, acabaram vindo para a floresta. Ao perceber que eles estão irritados, Dia entende que foi um erro tentar se explicar nessas circunstâncias de forma tão direta. Takuto comenta que todos parecem magros. Isso faz o elfo sentir um arrepio na espinha, achando que podem ser devorados. Com medo, Dia decide resumir a história. Diz rapidamente que vieram para esta terra como fugitivos. Ficaram sem comida durante a jornada e, tentando despistar seus perseguidores, não conseguiram mais alimentos. Já faz dias que não comem nada. Na mente de Dia, ele não entende por que teve que passar por tanto sofrimento. Não fizeram nada para merecer aquilo.
Tudo o que queriam era um lugar onde pudessem viver em paz e chamar de lar. Logo depois, Takuto oferece várias maçãs para ele. Gia nunca viu esse tipo de fruta em toda a sua vida e não sabe se deveria provar ou não. Para ele, Takuto é uma figura ameaçadora. Mesmo assim, todos os seus companheiros comem e acham o sabor maravilhoso. Atou pergunta por que ele ainda não está comendo. Gia abaixa ainda mais a cabeça e explica que há outras pessoas como ele que ainda não comeram nada. Existem crianças pequenas e famintas com ele. Estão sem comer há dias e todos estão muito magros. Os frutos que Takuto deu de forma tão generosa, ele gostaria de entregar a essas pessoas, em vez de comê-los sozinho. Takuto sente pena de todos eles e decide oferecer ainda mais comida para todos. Gia, em sua mente, lembra que os elfos sempre foram rejeitados, por serem considerados seres que fugiram da luz. Dizem que só vivem graças à misericórdia dos elfos da luz. As fadas foram submetidos a desprezo e obrigados a viver nas sombras, longe da luz. Ninguém nunca estendeu a mão para ajudá-los. A cena muda para os membros do clã, que estão morrendo de fome. Quando menos esperam, Gia aparece com comida e todos acham deliciosa. As pessoas perguntam onde ele conseguiu aquilo. Ele diz que encontrou, mas na verdade foi um presente de Takuto. De repente, o ancião aparece, perguntando onde ele conseguiu aquelas frutas incríveis. Ele viveu muito tempo e nunca encontrou nada parecido. Gia experimenta, e é a primeira vez que sente o sabor de algo tão bom nesse mundo. Gia acredita ter encontrado um ser lendário nas profundezas da floresta. Ele se lembra da lenda de um homem selado naquela floresta, o Rei da Ruína. Esse rei é mencionado de forma vaga em livros e manuscritos antigos. Dizem que, quando o mundo atingir seu limite, o Rei da Ruína aparecerá. Ele trará destruição total, forçando a humanidade a recomeçar do zero. Ninguém sabe ao certo se essa profecia é verdadeira, mas também não se pode dizer que é mentira. Gia explica que o ser não disse seu nome, mas com certeza era assustador o bastante para merecer tal título. O ancião pergunta se ele chegou a conversar com o rei. Gia responde que era uma entidade que parecia estar além da sua compreensão. No entanto, havia uma jovem que o servia. Foi ela quem traduziu as palavras do rei até certo ponto. O ancião diz que não sabe se foi realmente o Rei da Ruína que Gia viu. Mas, agora que comeu e recuperou parte de sua mana, tem certeza de que há algo estranho naquela floresta. Além disso, ele questiona por que Gia recebeu comida sem dar nada em troca. Isso não faz sentido. Gia diz que talvez tenha sido por misericórdia e bondade. O ancião então pergunta se Gia foi abençoado por ele. Diz que a graça é concedida como forma de respeito. Gia entende que, mesmo sendo um ser maligno, ainda assim deve respeito a ele. E todos só estão conseguindo discutir sobre isso agora porque Takuto alimentou todos. Gia pergunta o que deveria ter feito, mas nem mesmo o ancião, que vive há mais de 2 séculos, sabe qual teria sido a atitude correta. O ancião se pergunta quando poderá, enfim, passar suas noites em paz. A cena volta para Takuto. Atou está irritada pelo fato de ele ter gasto toda a sua mana para alimentar aquelas pessoas. Além disso, eles não sabem nada sobre o que há ao redor da floresta. Ela se mostra bem chateada com o garoto. Takuto, no entanto, promete fazer qualquer coisa para deixá-la bem, mas ela não está irritada pelo que ele fez exatamente. Takuto precisa dela. E ao ouvir isso, Atou muda completamente seu humor e decide fazer tudo o que ele quiser. E assim termina mais um episódio. Mas sem que percebam, o protagonista escuta tudo. Pouco depois, Patilargo revela toda a conversa para o protagonista. Agora ele sabe que os elfos negros estão a caminho. Atou imagina que eles podem ter voltado para recuperar os mantimentos que não conseguiram levar da última vez, já que havia uma quantidade enorme. Takuto sente que a chegada de uma cultura e ideologia tão diferentes pode acabar gerando problemas. Ele queria que pegassem a comida e fossem embora o quanto antes, mas está receoso por não saber se conseguirá dialogar com eles da maneira certa. Atou tranquiliza ele dizendo que não será um problema, que ela pode cuidar das negociações. O protagonista questiona se ela está falando sério, e ela confirma, explicando que, como rei, ele só precisa dar ordens, e ela vai obedecer. Assim, os elfos finalmente chegam, e é interessante observar como, aos olhos deles, tudo parece envolto em sombras e trevas. Moltart se apresenta como o ancião dos elfos negros e agradece pela hospitalidade, mesmo sendo direto ao pedir que vão logo ao ponto. O velho agradece pelos mantimentos e diz que gostaria de saber o nome do rei. Atou se irrita com o pedido, mas o protagonista faz um sinal, permitindo que ela responda. Ela então revela que o nome do rei é Takuto, Senhor do Apocalipse e Rei da Ruína. A partir dali, todos devem se referir a ele como Rei Ira,
ou Rei Takuto. Atou também diz seu próprio nome, deixando claro que está abaixo do rei e que não deve ser tratada da mesma forma. O ancião agradece pela informação e promete que todo o seu povo lembrará desses nomes. O protagonista fica contente e pede para que Tou vá buscar a comida antes que ela estrague, mas o velho elfo quer saber como poderiam retribuir por aquilo. Tou responde que eles não têm nada de valor para oferecer, duvidando que algo satisfaça o rei. O ancião parece desconfortável, um pouco tenso, e pergunta a Tou se ele está escondendo algo. Ele responde que não há nada de errado. A protagonista aproveita a oportunidade para dizer a Tou que, em negociações, certas medidas são necessárias. No entanto, ela não gosta da situação, pois acredita que os elfos não sabem negociar de verdade. Mesmo assim, enquanto a Tou acredita que o melhor seria eliminá-los de vez, antes que se tornem um incômodo no futuro. Takuto, porém, pede calma. Talvez os elfos realmente queiram construir uma relação amigável, e isso possa beneficiar ambos os lados. Talvez, se ao invés de apenas dar a comida, eles aceitassem algum tipo de troca, todos se sentiriam mais seguros. O ancião concorda, e a protagonista confirma que isso é o ideal para manter o equilíbrio. Tou repreende os elfos por acreditarem que seu rei é algum tipo de espírito maligno, mas Moltar nega qualquer pensamento desse tipo. Takuto, então, ordena que Tou fique em silêncio, pois está tentando pensar em algo que os elfos possam oferecer em troca, mas nada lhe vem à mente, e diz que vai compartilhar tudo o que viu, ouviu e viveu. Tou acha excelente e afirma que, após o acordo, os elfos deverão deixar a floresta. Isso deixa Dia preocupada. O protagonista sente que consegue entender Moltar melhor do que o ancião, mas Moltar insiste em pedir autorização para que seu povo permaneça na floresta. Tou recusa e diz que eles estão proibidos de contar o que viveram ali dentro. Gia discorda, mas o velho reforça que, se essa é a vontade do rei, então deve ser seguida. Moltar agradece e se prepara para partir, mas o protagonista começa a duvidar da decisão. Sente que, ao deixarem a floresta, eles podem acabar morrendo. Então, de última hora, ele pede que esperem e faz uma oferta, que se tornem seus cidadãos. Isso surpreende até mesmo a Tou. Ela questiona o que ele está fazendo, e Takuto diz que talvez usar o sistema de refugiados seja uma boa ideia. Ela tem consciência de que os elfos negros não são bons ou maus, mas se forem aceitos como refugiados e o sistema funcionar como no jogo, eles acabarão ficando tão corrompidos quanto o rei e ela mesma. Tou fica em dúvida, já que os elfos são muito diferentes dos homúnculos, os principais habitantes de Minogra. Isso certamente geraria conflitos no futuro. E se ela realmente conseguiria viver apenas com esse tipo de cidadão? A aparência dos homúnculos é perturbadora, e eles nem sequer conseguem conversar normalmente. Com tudo decidido, Tou anuncia aos elfos que o rei decidiu fundar uma civilização naquele território, e que, se quiserem se tornar cidadãos, ele lhes garante proteção. O velho quer saber o que isso significaria para ele e para sua tribo. Também pergunta se o rei está prometendo felicidade eterna. Tou responde que, em teoria, essa seria a promessa, mas na prática, eles se transformarão em seres sombrios. Apesar disso, ela afirma que a decisão é livre e, em sua opinião, acredita que eles se divertirão muito mais do que imaginam. Depois, ela comenta que os elfos demoraram demais para tomar a decisão. Takuto entende, já que é difícil aceitar que vão se tornar seres malignos de repente. Eles chegam ao acampamento dos elfos negros e todos se curvam diante deles. Um até chega a desmaiar. Gia ordena que ninguém encare o rei diretamente, pois isso seria desrespeitoso. Assim que o rei se acomoda em seu trono, Tou declara oficialmente que todos são agora cidadãos de Minogra, o reino de Takuto. O protagonista recebe a opção de aceitá-los como cidadãos, e é claro que aceita. A partir daquele momento, Minogra está oficialmente fundada. Gia se pergunta se é só isso, já que não sente nenhuma mudança imediata. Mas de repente, uma sensação estranha toma conta dela. Um ódio profundo pelas pessoas que os caçaram e desprezaram por tanto tempo começa a crescer. Todos sentem o mesmo. Mas depois de um tempo, há de finalmente serem acolhidos. Todos os elfos, agora felizes sob a liderança do rei, começam a gritar seu nome. Tudo parece um verdadeiro culto. Dias depois, fica em choque ao perceber, ao analisar o mapa, que começaram numa posição muito desfavorável. No continente onde estão, já existem duas grandes potências, o Reino Sagrado de Qualia, liderado por humanos devotos ao deus Arlus, e a Aliança Elemental, formada pelos elfos que veneram a natureza. Ambos os reinos são considerados bons, e se algum dia encontrarem Minogra, já se pode imaginar o que vai acontecer. Isso é preocupante porque Minogra não tem nenhuma força militar,
E para piorar, as terras em que estão são amaldiçoadas e não oferecem nenhum recurso natural. Ainda assim, Takuto enxerga algo positivo. Em situações normais, Minogra teria dificuldade para se desenvolver, pois os Munkuli, seus cidadãos originais, não possuem inteligência suficiente. Mas com os elfos, tudo muda drasticamente. Passado um tempo, o ancião e Dia voltam, e não estão sozinhos. Emily também está com eles. Dia explicou a todos que era muito sábio e conhecia uma grande variedade de histórias, além de informações sobre outros reinos. Emily, segundo ele, seria extremamente valiosa tanto para o rei quanto para futuras investigações. Ato agradeceu o apoio e pediu que evitassem formalidades excessivas, já que o rei não gostava de etiquetas ou cerimônias. Ele também deixou claro que todos ali teriam funções importantes na gestão da nação. Moltar assumiria a responsabilidade pelos assuntos públicos, e por ser um usuário de magia, o rei colocava bastante expectativa sobre seus ombros. Dia continuaria exercendo seu papel de comandante militar, liderando as tropas de Minogra. Dia aceitou sua função com entusiasmo e declarou que cometeria todo tipo de atrocidade em nome do rei. O protagonista achou essa fala bastante desconcertante, principalmente porque Dia era alguém que, na prática, rejeitava completamente a ideia de guerras. É curioso como um elfo tão avesso à violência pode servir a um rei considerado símbolo da ruína e do mal e ainda assim se manter tão pacífico, pensou ele. Ato orientou o grupo a descansar bem naquele momento, pois antes de qualquer coisa, todos precisariam se recuperar. Haveria muito trabalho pela frente, especialmente na construção de moradias. Moltar se comprometeu a ajudar com seriedade, diferente de Jota, que confiava apenas em sua força bruta. Isso gerou uma troca de provocações entre os dois, que começaram a discutir sobre quem seria mais eficiente. Observando o clima esquentar, Tou comentou com o protagonista que talvez os dois estivessem apenas exagerando na vontade de mostrar serviço. Takuto, refletindo sobre o que seria mais urgente, decidiu que o ideal era começar pela preparação do solo, aproveitando a energia que estava disponível no momento. Então Tou pediu ao velho que recolhesse madeira, mas com o cuidado de não prejudicar demais a floresta. O velho respondeu com tranquilidade, dizendo que já estava acostumado com as particularidades da floresta e sabia como lidar com ela. Mais uma vez, Jota se mostrou confuso com a atitude do Rei das Ruínas. Para ele, era incompreensível que alguém com esse título se preocupasse em preservar a floresta. Para completar, o protagonista ainda lembrou o grupo sobre a importância do reflorestamento. Os elfos não faziam ideia do que isso significava, e Dia perguntou diretamente: "O que é isso?" Takuto estranhou a pergunta. Ele percebeu que o nível de desenvolvimento tecnológico daquele mundo parecia se concentrar na criação de fortalezas. Algum tempo depois, Tou perguntou aos elfos se eles tinham conhecimento sobre magia militar e os 6 elementos principais. Moltar respondeu que conhecia os 4 elementos básicos, o que era o mínimo esperado na prática mágica. Emily, por sua vez, afirmou nunca ter ouvido falar de outros reinos que utilizassem esse tipo de magia militar. Diante disso, o protagonista entendeu que aquele mundo ainda não havia chegado ao ponto de compreender ou aplicar os 6 elementos, o que mostrava certo atraso tecnológico em comparação a outros universos. Era algo estranho, sem dúvida. O velho questionou se aquele nível de tecnologia mágica era mais baixo do que o rei imaginava, e Ato confirmou, mas, ao mesmo tempo, garantiu que isso não era exatamente um problema. Com esforço, poderiam alcançar e até superar as outras nações. Voltando ao tema anterior, ela explicou que reflorestamento era o processo de plantar árvores em locais onde elas haviam sido cortadas. Era uma prática essencial para preservar recursos e, inclusive, muito importante até no mundo real. Emily comentou que, a princípio, tecnologia mágica e plantio de árvores pareciam coisas totalmente desconectadas. O velho concordou, observando que árvores costumam levar séculos para crescer. Ato então explicou que nesse caso específico, o reflorestamento envolvia o uso dos elementos principais para acelerar o desenvolvimento das plantas. Isso, segundo ela, era conhecimento trazido pelo grande rei Takuto. Claro que o protagonista sabia que aquilo estava longe de ser verdade, mas Ato continuou exaltando seu rei, dizendo que ele tinha uma sabedoria vasta e conhecia muitos assuntos. Segundo ela, todos ali deveriam se considerar sortudos por viver sob o comando de alguém tão notável. Emily perguntou se aquela fruta que haviam recebido anteriormente também havia sido criada pelo rei, e Ato respondeu que sim,
dizendo que, na verdade, ela era apaixonada por uvas. Curiosa, Emily quis saber se uvas eram aquela fruta roxa e comentou que havia plantado suas sementes, que já estavam começando a brotar. Foi nesse momento que Takuto, junto com Ato e Shog, se deu conta de que tinha entregado a eles uma fruta originária do mundo moderno. Aquilo era um risco, mas também uma chance. Se fosse necessário, ele poderia criar itens que não existiam no jogo. Para testar essa possibilidade, tentou criar algo simples e conseguiu, trazendo de volta uma moeda. Com esse poder, ele sabia que seu caminho dali em diante se tornaria bem mais fácil. Seria possível produzir pólvora, trabalhar com metais e até gerar combustível. O problema era que isso exigiria uma enorme quantidade de energia mágica. Ainda assim, o sorriso em seu rosto deixava claro que ele estava confiante. Emily questionou se não teria sido melhor ele mesmo plantar as sementes, mas Ato explicou que não era necessário. Na verdade, ela até parabenizou Emily pela iniciativa e pelo ótimo trabalho. Enquanto isso, uma elfa loira com aparência serena e quase sagrada revelou que havia sinais de um possível apocalipse vindos das regiões amaldiçoadas do continente negro. A situação era séria para todas as nações envolvidas. Para piorar, um cardeal havia acabado de informá-la sobre o surgimento de bárbaros ao norte. Diante disso, ela sabia que precisava agir rapidamente. Algo estava começando a se mover no mundo. E é assim que termina o segundo episódio. A cena muda para as pessoas caminhando na neve. Todos ouviram dizer que a Santa possui um poder especial, mas acham que não parece ser o caso. Deve ser algo bem mediano. Um dos soldados comenta que em breve vão descobrir. Quando menos esperam, um grupo de goblins parte na direção deles. A Santa diz que o tempo para os goblins se arrependerem já passou. Pelo crime de perturbar a paz do sacro reino de Qualia e pelo pecado de abandonarem o santo deus Arlos, todos estão condenados a um enterro florido. E assim, ela incinera todas as criaturas. Um dos subordinados da garota pensa que ela não é uma santa, e sim uma arma suprema. Todos os guerreiros ficam impressionados com aquela força devastadora. O homem explica que esse poder é parte do motivo pelo qual a nação é capaz de afastar o mal e manter um bom relacionamento com a nação dos elfos. A grande santa enterra os inimigos em chamas e os envia com flores. Ela é uma das 7 grandes santas salvadoras do continente Idorágia. Santa Soalina dos Sepultamentos Floridos. O homem enviou os paladinos para os vilarejos próximos. A santa pergunta ao cardeal sobre o assunto que os dois discutiram no caminho até o local. O cardeal não lembra que assunto seria esse. Ela explica com mais detalhes o presságio do apocalipse nas terras amaldiçoadas e diz que deveriam enviar paladinos para investigar. O homem diz que não pode aceitar isso. Demonstrar interesse nas terras amaldiçoadas, ao sul do continente negro, é um absurdo. A central nunca daria permissão para usar os paladinos nesse tipo de missão. Vendo que não tem outro jeito, a santa decide ir até o local ela mesma. O cardeal pede que ela não faça isso, pois não entende a posição que ocupa agora. Explica que a grande santa não é mais a simples garota do vilarejo que costumava ser. Dando um sorrisinho para o homem, ela mostra que não vai mudar de ideia. Então, ele decide enviar todos que puder comandar pessoalmente. Ao sair do local, ele a chama de caipira. Mas no coração da garota, ela sabe que precisa salvar o máximo de pessoas possível. A cena muda para Odei, que está dando ordens a diversos aldeões para começarem as plantações. Conversando com Takuto, pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ele quer saber se o que está acontecendo não é legal. Odei também acha que está sendo muito divertido. Os elfos negros trabalharam rápido para construir o trono e a sala do conselho. Ambos estão felizes por estarem apenas começando. Todos ali vão tornar essa civilização poderosa o suficiente para dominar a terra e perfurar os céus. De repente, Dia aparece no local para informar que todos os administrados de Takuto estão reunidos conforme o ordenado. Mas antes, os elfos entregam a nova roupa de Takuto. Ele fica muito feliz por finalmente poder tirar o pijama. Todos os trabalhadores se esforçaram bastante para que Takuto pudesse usar trajes dignos de um grande rei. Mesmo sem conseguir vê-lo, todos elogiam sua beleza e dizem que o garoto é terrivelmente encantador. Agora chegou a hora das políticas internas. No entanto, Takuto está tão encantado com a nova roupa que não presta atenção em nada. Então Dia acha melhor discutirem entre si e depois pegarem a opinião do rei. Takuto conta com todos eles para que façam a reunião acontecer. Os aldeões perguntam que tipo de construções precisam começar.
Já iniciaram os preparativos, como o nivelamento do solo e a poda dos galhos. Odeia achar melhor começarem pela instalação de produção de alimentos. Ninguém consegue travar uma guerra de estômago vazio, mas o ancião gostaria de saber se Takuto consegue criar uma quantidade enorme de comida. Odeia achar errado depender do poder do rei só para produzir comida. Além disso, tem a questão da distribuição, que vai surgir conforme o território for se expandindo. O ancião percebe que a garota está certa e pede desculpas pela falta de visão. Odeia mostra para eles uma árvore de carne, e todos ficam assustados com aquilo. Ela explica que é uma das instalações de produção de alimentos da civilização. A árvore dá uma colheita grande, então pode ser usada à vontade. Takuto acha que essa planta é do mal. Odeia decide plantar só para começar. Precisam de uma cabana para poder produzir esses alimentos em massa. A garota pode cuidar disso e gostaria que deixassem tudo por conta dela. A árvore consegue falar e pede para que sejam legais com ela. A garota fica em estado de choque. O próximo tópico da reunião é a pesquisa. Já que ainda são uma nação menor, precisam urgentemente adquirir tecnologias de ponta. O ancião quer saber qual tipo de tecnologia deve receber prioridade. Odeia quer que todos foquem na tecnologia mágica. O velho também fica animado, pois é um grande apreciador de magia. A primeira magia que vão focar é a militar. A magia normal só consegue atacar algumas dezenas de pessoas. O ancião quer que deixem isso com ele, pois pode fazer com facilidade. Além disso, a magia militar permite atacar exércitos inteiros, em escala de milhares, além de alterar o terreno para benefício próprio, junto com outros usos estratégicos. O ancião fica assustado. Não sabia que existia algo tão forte assim. A garota confirma. Para isso, precisam selecionar algumas pessoas talentosas com magia para conduzir a pesquisa. Takuto explica que não é uma tecnologia muito difícil, então devem conseguir isso rapidinho. O ancião fica impressionado com o quanto Takuto sabe sobre magia. O sangue do velho ferve de empolgação para ver como essa magia funciona. Por último, falta o planejamento militar. Jia fica animado. Agora é a vez dele. Primeiro precisam organizar um exército. Takuto acha melhor não focar tanto nisso por enquanto. O garoto fica meio desapontado. Odeia explica que o exército não produz nada, só consome recursos e mana. Então, Jia rebate dizendo que o grupo atual de guerreiros não tem força para proteger Takuto. O velho completa dizendo que, por mais embaraçoso que seja admitir, tanto ele quanto Jia têm recompensas por suas cabeças por serem líderes dos elfos negros. Takuto acha melhor criar um grande herói. Odeia acha essa uma excelente ideia. Um herói pode ter um custo de produção alto, mas praticamente não exige manutenção, o que é perfeito. A garota explica que em Minogra existem vários heróis que servem ao seu rei. Todos são poderosos e têm habilidades especiais, embora sejam todos monstros com parafusos soltos. Existem várias condições para convocá-los, mas é possível chamar pelo menos um em breve. Takuto diz que exércitos exigem manutenção e também chamam atenção demais. Por isso, um herói também ajudaria a manter a ocultação. Takuto decide que vai criar um herói e que todos podem ficar tranquilos. Jia fica feliz com tudo isso. Takuto gosta bastante de gerenciar políticas internas. Em seus pensamentos, percebe que estão coletando mana de todos os cidadãos. Por isso, a mana nacional está bem estocada. O valor coletado é proporcional à felicidade do povo. Então, quanto mais felizes forem, mais a nação poderá se desenvolver. Takuto decide que vai levar todos ao auge da felicidade. A cena muda para a igreja, onde um homem está chamando por Lônius. Não há tempo a perder e precisam partir o quanto antes. Lônius pede para que ele fique quieto. Aquele é um lugar para pedir bênçãos a Deus e não quer que ele fique gritando. O homem percebe que Lônius está com uma aliança de casamento, mas acha que isso não serve como proteção. Quer saber o nome da esposa e da filha dele. O garoto não gosta de falar sobre isso e pede que partam logo para a missão. O homem gostaria que ele respondesse, já que é seu superior. A esposa se chama Marcia e a filha se chama Mina. O homem explica que vão viajar por alguns dias. Pensou em brincar com o garoto, caso ele comece a falar o nome da esposa e da filha enquanto dorme. Mas logo pede para que não fique bravo. É só uma brincadeira. Na mente do garoto, ele sabe que há muitos rumores dizendo que seu líder é rude e mal educado. No entanto, suas habilidades e realizações são de verdade. O homem fica o tempo todo reclamando, querendo saber o motivo de ter sido enviado para o continente negro. O garoto explica que é para investigar uma revelação que a Santa Sualina recebeu. Se forem bem-sucedidos, então serão bem vistos pelo Congresso das Províncias do Sul. E o garoto sabe que, se falharem, será responsabilizado como paladino inferior. Mesmo assim, o homem continua irritado.
Ambos estão com uma unidade ruim para lidar com uma revelação da Santa. São os únicos paladinos. O garoto sabe que é raro conduzir uma investigação fora das fronteiras, e não existem padrões definidos para o tamanho das tropas enviadas. Os dois querem entender o que os chefes estão pensando. O garoto sabe que, mesmo com o sacerdócio e os paladinos, é difícil saber o que os chefes estão decidindo nos bastidores. Ele acredita que devem ter algum motivo para forçá-lo a se juntar ao outro paladino bem antes da partida. Vê os mercenários que foram contratados para ajudar. O homem fica muito feliz, já que agora terão reforços. Mas na mente do garoto, ele sabe que o homem tem uma péssima atitude. Ainda assim, é um paladino superior e precisa obedecê-lo. Acha que isso vai aumentar as chances de sobrevivência da equipe. A cena volta para Takuto, que está bem contente com o ritmo em que a vila está se desenvolvendo. O garoto sempre sonhou em construir uma grande civilização. Antes, só via isso em videogames, mas agora consegue ver com os próprios olhos. A garota explica que aquela é uma área residencial. São especializados em arquitetura nas copas das árvores, mas como estão priorizando as árvores de carne, não fizeram muito progresso nas casas. Além disso, as árvores de carne estão crescendo de forma constante e devem concluir o depósito de alimentos em breve. No Instituto de Pesquisa Mágica, o ancião Moltar está reunindo várias pessoas talentosas em magia para iniciarem as pesquisas de uma só vez. Conseguiram encontrar uma fonte próxima de onde obter água, então estão estudando a criação de um aqueduto. O edifício onde Takuto mora é o escritório público, onde são resolvidas as papeladas. A garota sabe que o corpo administrativo de Minogra merece algo mais grandioso, mas isso está além de suas responsabilidades no momento. Por isso ainda é daquele tamanho. Na mente de Takuto, ele reconhece que foi um ótimo julgamento. Além disso, ela lidou muito bem com coisas que ele nem pediu, como garantir uma fonte de água, e por isso é grato. O mais importante é que os elfos negros, que estavam tão exaustos quando os conheceu, agora estão cheios de vida. O garoto sabe que deu essa oportunidade a eles e se sente muito feliz com isso. A garota pergunta o que Takuto acha de tudo aquilo. Estão cumprindo as ordens na esperança de recompensar Takuto por tudo o que ele fez por eles. O garoto está muito feliz por ser bem recebido por todos os cidadãos. A garota fica emocionada e começa a chorar de gratidão pelas palavras de Takuto. Ela pede desculpas pela falta de compostura e diz que agora vai continuar com a inspeção. Takuto nunca tinha visto uma garota chorar por ele antes, então ficou muito abalado com aquilo. A garota explica que as árvores de carne estão quase prontas para a colheita. Tudo isso graças às ferramentas que Takuto deu a eles. Então, ela decide mostrar a fonte de água para ele. Ao chegar lá, percebe que a água está com uma cor estranha, mas Odei pede que todos fiquem calmos. Aquilo é a prova de que aquela terra se tornou parte do domínio de Minogra. Odei experimenta a água e nota que está maravilhosa, confirmando que a terra pertence agora ao reino de Minogra. Então Takuto pede para que todos respirem fundo. Ao fazerem isso, percebem que estão conseguindo respirar melhor e se sentem mais dispostos. Odei explica que as terras amaldiçoadas oferecem benefícios aos seres malignos e são prejudiciais aos seres neutros e bons. Desde que todos se tornaram cidadãos de Minogra, os elfos também se tornaram malignos. Essa terra agora é o melhor lugar para que eles possam sobreviver. Além disso, é um terreno perfeito para a defesa. Em breve, todas as terras da nação mudarão dessa forma. Mas tem um lado ruim. O local é bem feio. No começo, isso pode ser um grande benefício, mas logo será fácil para os inimigos descobrirem onde estão. Odei percebe que todos estão preocupados. Então diz que assim que Takuto criar um herói, tudo vai mudar. Ela decide mostrar do que é capaz, já que estão ali há bastante tempo. Logo em seguida, corta diversas árvores em segundos e revela que também é uma heroína. Isso é apenas 1/100º do que consegue fazer no auge. Aqueles que são chamados de heróis têm poder suficiente para destruir exércitos sozinhos. O garoto explica que os heróis são super poderosos. Ficam mais fortes com o tempo, sem precisar de esforço. Todos decidem que vão construir um castelo digno para o seu rei. Takuto não quer algo assim, mas sabe que os elfos ficariam tristes se ele recusasse. Comovido, decide aceitar e pede um palácio no céu. Os elfos não têm certeza se isso pode funcionar. Nunca viram nada parecido, mas se é isso que o rei quer, vão tentar construir. A cena muda para o exército, onde apenas os 2 paladinos conseguem derrotar os monstros sozinhos. O garoto sabe que, por enquanto, foi fácil, mas não tem ideia do que pode acontecer dali para frente. A cena muda para o grupo de cavaleiros que está indo em direção à floresta. Um deles está impressionado pelo fato de terem conseguido tantos mercenários. O garoto teve muita sorte,
pois a maioria dos mercenários está atualmente no norte. Nos é explicado um pouco mais sobre o distúrbio do norte. Os bárbaros apareceram de repente na província do norte do Sacro Reino de Qualia e invadiram os vilarejos. Isso causa danos enormes. A Santa e o exército foram enviados para manter as coisas sob controle, mas o distúrbio ainda não mostra sinais de se acalmar. Um dos homens ouviu dizer que o distúrbio está com problemas. O garoto pede para que Bargo não fale isso, caso ele não tenha algo a ver com o problema. Mas o homem insiste em dizer que não tem culpa nenhuma no que está acontecendo com o norte. Ouviram dizer que os mercenários estavam querendo ir para o norte, já que o pagamento é muito bom. Bargo sabe que pega bem, mas depois de ouvirem que há uma bruxa por lá, ninguém mais quer ir. Mesmo assim, o homem não se importa com o norte. Estão indo para o sul, para as terras amaldiçoadas. Não sabem o que vão encontrar por aquelas terras, então quer que todos fiquem atentos. Enquanto isso, há uma garota em um local escuro dando risada sozinha. Ao chegar em um bar, o garoto pergunta quem é essa bruxa. Bargo responde que é apenas um boato e que não precisa se preocupar tanto. As pessoas estão dizendo que o começo dos acontecimentos no norte foi causado por uma bruxa. O garoto acha que isso é mentira, já que a Santa também foi enviada para o norte. Não acha possível que uma única pessoa tenha causado tudo isso. Bargo acredita que isso não é impossível de ter acontecido. O líder pede para que ambos parem de ficar contando coisas ruins o tempo todo. Bargo pergunta se o homem não bebeu um pouco demais. Mas o rapaz quer que parem de ser chatos e que aproveitem o momento. O rapaz já leu que, depois de um bom dia de trabalho, é possível descansar. Mas não é bem assim. O rapaz explica que ele prega que estão temporariamente liberados de seus deveres sagrados quando estão com a família e que não deveria conceder permissão para beber. O homem acha que é apenas uma diferença de interpretação. Pergunta a Lônius se precisam entrar em um debate religioso naquele momento. Bango esteve se perguntando esse tempo todo o que há de tão importante nas terras amaldiçoadas para levarem 2 paladinos. Gostaria de saber se é algo envolvendo uma bruxa como no norte. Se for, decidirão se devem se retirar. O homem responde que não é isso. Quer apenas que não se preocupem e diz que já tem uma ideia do que se trata. A missão é que os elfos negros fugiram dessas terras. Os líderes provavelmente estão apenas preocupados com a possibilidade de causarem desordem. Bango concorda com os líderes. Não dá para ignorar isso. Eles são bons em maldições e assassinatos. Lônius está preocupado caso eles tenham se fortalecido às escondidas e um dia queiram vingança contra eles. O homem quer apenas que Lônius não fique tenso. Desta vez, estão apenas investigando. Se houver algum problema, é só fugir. Lônius pergunta a Vedel se tem certeza de que essa é a atitude que devem adotar como vanguarda de Deus. Questiona se caso encontrem o mal lá, não deveriam dar a própria vida para exterminá-lo. Vedel explica que não tem fome nenhuma por glória. Há momentos em que até mesmo eles, paladinos, precisam recuar, mas isso não é algo que Lônius deve decidir tão facilmente. Vedel lembra que o garoto tem família. É a mesma coisa para ele e para todos que estão no bar. Todos têm um bom motivo para não morrer. Então quer que o assunto se encerre. Não quer ser um velho presunçoso que bebe e dá sermões nas pessoas. O homem se levanta e quer que todos bebam o máximo que conseguirem, já que amanhã vão chegar ao continente negro. No entanto, Lônius está o tempo todo preocupado com o que pode acontecer. Quer apenas que a proteção do santo deus Arlos esteja com todos eles. A cena muda para Gia e seu grupo, que está preocupado pelo fato de o rei tê-los reunido. Logo em seguida, o nosso protagonista transforma os frutos da árvore em um monstro, e todos ficam assustados com isso. Ficam muito assustados ao perceber que Takuto é capaz de criar uma vida. A garota pede para que todos respeitem o seu rei. Ele ainda tem muito mais poder do que isso para mostrar a todos. Sua decisão e sua felicidade concederão ainda mais poderes ao seu rei. Então, quer que todos mostrem ainda mais devoção ao rei. Assim, todos começam a aplaudir o garoto. O garoto fica aliviado por, no final, tudo ter dado certo. A garota está muito feliz por terem conseguido usar a produção normal para criar monstros, mas o garoto está aliviado por eles terem aceitado quando apenas respondeu sorrindo. A garota não sabia que seria tão fácil criar o monstro apenas usando mana, mas não adianta ficar pensando no que não compreendem. O mais importante é que, com essa última magia utilizada, conseguiram confirmar que podem produzir novas unidades. Isso indica que, da próxima vez, conseguirão realizar a invocação do herói. Embora precisem acumular mana por enquanto, finalmente tem um caminho a seguir. Takuto sabe que, com 2 heróis ao seu lado, podem alcançar uma força descomunal.
A garota pergunta quem Takuto deseja convocar primeiro. Takuto vai invocar Isla, a rainha dos insetos. Pensou em escolher essa garota esse tempo todo, e ela ficou animada com a decisão. Ela também é muito poderosa e vai ajudar bastante. Isla, a rainha dos insetos, é uma das orgulhosas heroínas de Minogra, que possui uma aparência de inseto. Ela tem a capacidade de fortalecer todas as unidades de insetos. Com isso, os insetos de pernas longas se tornarão lutadores de primeira linha. Além disso, ela também tem a capacidade de produzir unidades larvares e criar mais força de trabalho. Isla também tem um ótimo desempenho tanto na guerra quanto nos assuntos domésticos. Portanto, ela é a heroína de que mais precisam no momento. A garota acha isso muito impressionante. O fato de Isla dar à luz no início do jogo aumenta a força de trabalho, e aumentar a força é uma estratégia padrão. Ser confrontado com elementos desconhecidos é um grande motivo para adotar a estratégia mais confiável. O garoto tem certeza de que é isso. Mas além disso, todos os outros heróis têm personalidades horríveis. De certa forma, ela é a única opção viável no momento. A garota lembra que há aqueles que adoram conquistar o mundo, outros que desejam lançá-lo ao caos. Todos os heróis são problemáticos. Precisam pensar nos assuntos internos primeiro, então a ideia de convocá-los pode esperar um pouco. Takuto sabe que não podem ficar sem as habilidades dos heróis e, pessoalmente, ele quer conhecê-los também. Portanto, planeja convocá-los em breve. Só espera que eles não causem problemas. Diz a Atou que quer apenas viver em paz e nada mais. A cena muda para o grupo dos cavaleiros, que está de frente com um gigante da colina. Lonius não entende o motivo de uma criatura como essa estar atacando durante o dia. Supõe que se deva esperar isso do continente negro. Vedel decide que vai lutar sozinho contra essa besta. Levantando sua espada, pede a Deus poder para derrotá-la. Esta é uma técnica secreta de Qualia, que incorpora orações ao brandir a espada, a fim de obter um poder divino. O monstro ataca, mas Vedel consegue cortar o bastão com facilidade. Lonius explica que os paladinos que recebem o poder divino têm suas habilidades físicas aprimoradas, e o poder de erradicar o mal preenche seus corpos. Para um paladino superior, esse poder é aterrorizante, sendo comparável ao de um dragão menor. Vedel consegue cortar o monstro em diversos pontos, e logo desfere o golpe final, cortando-o ao meio. Um gigante da colina não teria a menor chance. Todos ficam admirados com o poder de Vedel. Lonius tem certeza de que, com um poder como esse, podem ser capazes de concluir a missão sem problemas, mas o homem não tem certeza de que isso seja verdade. A cena volta para Takuto, que está prestes a comer um hambúrguer. No entanto, Atou pede que ele coma algo de melhor qualidade. Ela acha que o garoto deveria ter refeições mais saudáveis. O garoto está cansado de comer esse tipo de alimento. Quando estava hospitalizado, comia muito disso. Mas nesse sentido está mais preocupado com Atou. Ela não entende o motivo de ele estar preocupado com ela. O garoto vê que no prato dela há apenas salada. Ela responde que isso combina mais com o seu gosto. Ao olhar para frente, Takuto vê que tudo está ficando magnífico. A construção do palácio ficará pronta em breve. Os elfos negros estão se esforçando ao máximo para fazer o melhor palácio possível. De repente, Takuto se lembra de algo e gostaria que ela chamasse Moltar e os outros. Graças às pernas longas, agora consegue ter uma boa noção do que há ao redor da floresta. Acha que deveria consultá-lo sobre como agir, caso seja necessário lidar com algo próximo à floresta. Atou pergunta se ele está se referindo à cidade vizinha. Takuto responde que sim. O garoto afirma que Qualia não é tão boa assim. Atou explica que Qualia fica muito mais ao norte. Aquela seria a cidade de uma nação diferente e neutra, situada ao leste. Sabe que devem decidir como lidar com isso. É provável que eles sejam os primeiros a descobrir a existência deles, já que são os mais próximos. Takuto fica feliz por serem uma nação neutra. Se fossem uma nação hostil, não haveria chance de negociação. Atou acredita que qualquer outra pessoa que os visse causaria problemas. Isso significa que eles vieram com apenas um propósito. Takuto percebe que ela está muito preocupada. Não há sinais de que alguém esteja ciente de sua existência. Então, para o garoto, está tudo bem. Logo em seguida, o garoto percebe que um grupo de pessoas apareceu no local. Um grupo armado está se aproximando da floresta. Takuto não quer chamar atenção. Deseja que ela faça todos voltarem de forma mais pacífica. Se isso não for possível, ela pode usar força bruta. No dia seguinte, eles finalmente chegam à floresta amaldiçoada. Logo percebem que há uma garota à frente de ambos.
Ela se apresenta como uma elfa negra que fugiu para essa floresta. O rapaz gostaria de entrar no território de forma pacífica. Atou acha melhor não permitir isso, e o rapaz fica um pouco assustado. A garota tenta explicar que não há nada na floresta e que está vivendo de forma pacífica. Gostaria de saber o motivo de eles estarem tão obcecados por essa floresta. O homem explica que vieram porque há uma calamidade à espreita nesta terra. Não podem voltar para casa sem confirmar a verdade. Lonius pergunta o motivo pelo qual ele contou o que pretendiam fazer. Compartilhar uma revelação divina sem permissão é uma violação de confiança. Mesmo que ele seja um paladino superior, ainda há um limite para sua autoridade. Atou se recusa a permitir que eles entrem. Lonius fica assustado com o fato de a garota estar negando a vontade em nome de Deus. Atou afirma que não há nada com o que se preocupar nesta terra. Quer que todos tenham compreensão. O homem deseja entrar um pouco. Verdel pergunta se há alguma calamidade. A garota responde que não. Mas antes de ir, ele gostaria de saber se há alguma chance de algo acontecer com o seu povo. E ela responde que não. Na verdade, são eles que têm medo de que isso aconteça. Verdel pergunta se ela jura por Deus. Mas a garota jura pelo seu próprio Deus, e não pelo Deus do homem. Então, ele decide ir embora. Lonius não entende o motivo de o homem querer ir embora. Verdel explica que ela disse que só quer viver em paz. Mesmo o garoto conseguindo sentir a aura maligna emanando da garota, Verdel ainda assim quer retornar. O homem decide partir. Lonius considera que o homem abandonou a missão e renunciou ao destino de sua autoridade. A partir de agora, ele irá cuidar da missão, e eles entrarão sim na floresta. Bagno pede desculpas a Verdel, já que foi Lonius quem os contratou. Avançando, Lonius acaba desmaiando. Ao abrir os olhos, todos os seus homens estão mortos, e Verdel percebe que a garota é uma bruxa. E assim termina mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, deixem seu like e inscrevam-se no canal. Enquanto isso, o nosso protagonista fica o tempo todo olhando e pensando sobre o que deve estar acontecendo. O homem pede apenas para que Bargo corra o quanto antes para o reino, para que possa avisar os superiores. Mas ele pede desculpas pelo fato de terem acabado com o seu mensageiro com apenas um ataque. Odeia pede para que todos partam para cima. Ela é a grande calamidade que todos estão procurando. Logo após, os corpos caem, e o garoto fica traumatizado, gritando o tempo todo para o seu superior. O homem pede para que todos fiquem atentos. Agora que estão diante de uma calamidade, precisam lutar. Atirando flechas contra Odeia, ela consegue bloquear com extrema facilidade, e Odeia fica animada pelo fato de todos estarem atacando com tudo. Todos ficam assustados com o que está acontecendo. Tudo estava correndo tão bem, e de repente, a casa caiu. Odeia concorda plenamente com a fala do líder. Ela também lamenta que tenha chegado a este ponto. Ela aponta para o garoto. Pelo fato de ter sido tudo culpa dele a luta ter chegado a esse ponto. O garoto pergunta a Verdel o que é exatamente uma bruxa. Verdel explica que recebeu ordens restritas dos superiores para manter o sigilo, mas deveria ter contado. Quando a santa recebe uma revelação e os escalões superiores a confirmam, esse monstro é designado como uma calamidade e é chamado de bruxa. O tumulto no norte também foi causado por uma bruxa. Todos têm certeza de que Odeia deve ser a mesma coisa. Odeia pergunta se já acabaram com a conversa. Verdel sai correndo até a mulher e pede para que os mercenários recuem, enquanto ele e Lonius avançam contra Odeia. Ela não liga para os ataques por conta de serem lentos, mas acaba perdendo 2 de seus tentáculos. A garota fica animada com a luta, pedindo bênção para que possam usar o ataque. O efeito é um bônus de ataque especial contra entidades alinhadas ao mal. A garota, Odeia, consegue entender tudo e nota que esse é o problema com as unidades de uma boa civilização. Ao atacar várias vezes, sobram apenas 2 tentáculos, e Odeia os usa para derrotar mais 2 guardas. Odeia diz que os estava subestimando esse tempo todo. Eles se mostraram mais fortes do que o esperado. No entanto, pergunta o que acham disso que acabou de acontecer. Eliminou 2 dos soldados. Não tem como continuar atacando dessa forma o tempo todo. Vão precisar de uma nova estratégia. É por isso que ama os seres humanos. Eles se importam tanto uns com os outros que são escudos perfeitos. Verdel pede a Lonius que tenha calma, já que faltam apenas mais 2 tentáculos. Se conseguirem cortá-los, vão vencer essa luta. Se derrotarem Odeia, vão eliminar a calamidade. Não haverá nenhum dano à pátria. Quer apenas pensar no panorama geral.
Atacando novamente, Oday fica assustada por estarem atacando seus parceiros, mas logo abre um sorriso maligno e derrota Verdel com facilidade. Mas antes de falecer, ele pede para que o garoto corra para que possa salvar a sua vida, mas acaba tomando o golpe final. O garoto fica assustado por achar que tinham conseguido cortar todos os tentáculos, mas ela explica que pode substituí-los quantas vezes quiser. Desde o início, Oday estava apenas brincando com os dois. Logo em seguida, o garoto derruba a espada e pede para que todos fujam em direções diferentes. Pelo menos um precisa sobreviver para transmitir isso ao reino. Ao partir para cima de Oday, ela também consegue usar a espada sagrada. Ela explica que conseguiu roubá-la de Verdel. Todo o esforço diligente que ele fez, todas as técnicas que aperfeiçoou, conseguiu roubar tudo. Partindo para cima do garoto com os golpes de seu líder, ele fica assustado com como isso pode ser possível. Ela sabe que o homem era um ótimo lutador, mas também sabe que acabou falecendo por irresponsabilidade de seu companheiro. Oday pergunta se a esposa do garoto se chama Marsha e a filha, Mina. Ele fica assustado com como ela consegue saber disso. Oday explica que conseguiu roubar os sentimentos, memórias e tudo. O garoto acha isso impossível, nunca ouviu falar de uma pessoa que consegue roubar os poderes dos outros dessa forma. Ela fica mais forte quanto mais mata. Oday repete as últimas memórias que o homem tinha. Se falecer no local, não sabe o que vai acontecer com Lonius e a sua família. Os mercenários, e até ele mesmo, todos têm pessoas esperando o seu retorno. Agora faz sentido ele ser um paladino superior. Ele se preocupou com a segurança de todos até o momento final. Então, quer saber o que Lonius está pensando depois de ouvir tudo isso. O garoto diz que a sua vontade ainda está viva. Enquanto mantém a garota no local, os mercenários podem escapar, mas logo acaba escutando as vozes de todos eles sendo eliminados. Ela explica que são os Elfos Negros e ordenou que não deixassem ninguém escapar. Lonius entra em desespero e ataca a garota sem nem mesmo ver, e acaba sendo eliminado a sangue frio. No fim do dia, Oday gostaria de falar sobre um futuro que poderia ter acontecido. Isso é o que teria acontecido se tivesse ouvido o paladino Verdel. Teria voltado em segurança e se reunido com toda a sua família. Teria desfrutado da felicidade pacífica de uma vida comum e continuado a oferecer suas orações de gratidão ao seu Deus. A floresta permaneceria tranquila, e ela teria ido para a cama, esperando que isso durasse para sempre. Agora, ela decide falar sobre o futuro que ele escolheu. Lonius vai falecer, e a família que o espera vai ter o mesmo destino. Oday vai caçá-los e eliminá-los. Vai torturar todos eles e vão pedir para que sejam eliminados. Vai atrás de todas as vilas e cidades em que pararam no caminho até a floresta e eliminar todos que vivem nesse local. Para ela, não há nenhum significado em tudo isso, mas vai aproveitar a ocasião para eliminá-los. Quando for perguntado o motivo por trás disso, vai dizer a eles que foi por causa de suas ações tolas. Quando uma pessoa é subestimada, isso se torna o seu fim. O garoto quer que ela pare de falar essas coisas cruéis. Portanto, quando isso acontecer, vai eliminar a todo custo. Foram essas palavras que uma pessoa preciosa disse a ela. Vai eliminar para permitir que não seja menosprezada por ninguém. Não importa quantas centenas, milhares ou milhões sejam, vai eliminar todos, sem exceção nenhuma. Foi isso que Lonius escolheu. Oday tem certeza de que o rapaz sempre foi uma boa pessoa. Acreditou em seu Deus e amou muito a sua família. Por isso Oday odeia os que acreditam que são justos. Então deseja adeus ao garoto e quer que veja como aqueles que lhe são caros e inocentes sofrem eliminações atrozes. Quer que aproveite tudo isso de onde estiver. E logo em seguida, elimina o homem, que deixa apenas a sua aliança de casamento. De repente, Dia aparece e diz que eliminou todos aqueles que Oday pediu. Antes de ir, Dia pergunta se ela vai fazer tudo aquilo que disse ao garoto. Oday responde que não. É uma pessoa pacifista e não tem tempo para isso. Estavam apenas fazendo um bullying básico. Dia gostaria de saber se há algo que a preocupa. Oday responde que sim, e precisa dizer isso ao rei imediatamente. A cena corta para Oday conversando com Yakuto. Oday explica que esse mundo não é igual ao do jogo. Yakuto achou que poderia ser esse o caso, mas agora tem certeza de que é esse o caso. Ela explica que a mecânica do jogo foi aplicável até certo ponto, mas devem operar com a suposição de que o mundo funciona de forma diferente. No entanto, também há aspectos positivos no fato de ser diferente do jogo. Yakuto pergunta se está falando sobre as habilidades, e ela responde que sim.
Nos é explicado que as habilidades de Oday no jogo concediam a ela uma chance fixa para roubar a habilidade de uma unidade derrotada. Além disso, ela consegue agora roubar as memórias das pessoas que derrotou, e isso pode ajudar bastante o arsenal. Graças a isso, conseguiram saber informações sobre Qualia sem fazer nenhum tipo de investigação. É uma sorte para eles que Qualia não tenha forças de sobra, graças ao desastre que chamam de Província do Norte. Yakuto está animado pelo fato de o garoto estar aliviado. Nenhum deles sabe nada sobre o seu exército, e isso os deixa com bastante vantagem. O que mais o preocupa é a causa desses desastres. O distúrbio do norte. Isso foi causado por uma bruxa, a garota, de acordo com as memórias que roubou. Yakuto pergunta se sabe mais de alguma coisa. A garota fala que nem mesmo Qualia sabe muito sobre a bruxa. O que eles sabem é que ela causou danos equivalentes aos de exércitos nas cidades da província do norte. E como ela é chamada? Yakuto pergunta se pode saber. Ela explica que aparentemente eles a chamam de Erakino, a bruxa sorvedora. A cena muda para a bruxa, que está no norte. Depois de eliminar as pessoas, a vida para ela é só para matar o tempo. Ela quer ir para a próxima cidade, depois de eliminar diversas pessoas. Logo em seguida, os mortos começam a levantar e com um sorriso aterrorizante. Yakuto pergunta para saber sobre o distúrbio do norte que ocorreu recentemente. Então, Yakuto explica que acabou sendo capaz de causar danos equivalentes aos exércitos em tão pouco tempo. Talvez seja possível que eles tenham sido a este mundo da mesma forma que eles. Mas de qualquer forma, está claro que eles têm alguém com a força da unidade de herói. Essa é uma reviravolta problemática. Oday quer saber o que precisa fazer. A julgar por ações, acredita que eles também estão alinhados com o mal, mas pergunta se Yakuto gostaria de tentar entrar em contato. Yakuto acha melhor não tentar, pelo fato de não conseguir se entender. Não quando Yakuto e Oday são malignos. Oday sabe que isso é verdade. Não entende o motivo que devem lidar com um problema após o outro. Yakuto sabe que isso está acontecendo no norte distante, uma guerra tremenda. Mas o fato de terem tempo para lidar com isso já é ótimo. Mas agora que sabem que eles têm força de combater igual a uma unidade herói, há uma coisa que precisam fazer para combater. Oday sabe que é para criar um novo herói. Yakuto está planejando produzir a Isla, mas talvez deva reconsiderar isso. Mas acha que talvez seja melhor se concentrar no potencial de combate. Ela acha isso uma excelente ideia. Ainda levará um pouco mais de tempo para reunir a mana necessária para produzir um herói. Ela também vai ajudar, mesmo que seja pouco. Yakuto sabe que a Isla não seja a única coisa que precisa reconsiderar. Está pensando em alterar um pouco as políticas. Eles têm um inimigo claro em Qualia. Além disso, tem o elemento incerto que é a bruxa. Portanto, quer ter outra nação como aliada. Oday entende o seu raciocínio, mas gostaria de saber se isso é possível. Neste momento, estão alinhados com o mal. A cena muda para um grupo de pessoas que estão lutando um contra o outro. Uma garota apenas está derrubando boa parte de um exército. A garota está indo com os seus homens zumbis para cima da formação inimiga, e a mulher já não sabe mais o que pode fazer. A cena muda para diversas pessoas trabalhando para que possam ter uma vila ainda melhor e maior para o seu rei. Enquanto isso, duas irmãs ficam se perguntando o motivo pelo qual ainda estão vivas. Depois de um tempo, finalmente o palácio do rei ficou completo. Eles ficam observando e estão bem entusiasmados para que possam ver o lado de dentro. Ao entrar, ficam todos encantados. Mesmo tendo muitos problemas, é nesse lugar que vão começar a viver. Ao sentar-se no seu trono, o garoto quer o quanto antes expandi-lo assim que tiver alguns dias de folga. Agora, o castelo é enorme, e ele quer que o seu seja assim. Atou ficou ainda mais animado, e quer que o palácio chegue ao céu. Os vassalos que o servem são grandes heróis, ousados e decididos. Além disso, vão ter diversos servos à disposição de seu rei. Takuto fica ainda mais animado depois desse discurso. De repente, ela começa a gritar e percebe que, neste momento, não há nenhuma pessoa atendendo o rei. Takuto só percebeu agora que ela disse que não há ninguém para servir. Atou começa a se culpar por ser uma serva terrível. Takuto pede para que ela pare de exagerar, pois não quer que se incomode com isso. Mesmo assim, ela se incomoda. Takuto quer apenas uma pessoa que seja boa de conversar para que possa ser a sua serva. O garoto não consegue falar nem um pouco com os elfos negros, então se sente sempre muito escanteado por eles. Quer tentar ser um rei mais amigável com todos. Ela explica que isso é pelo fato de Takuto ser grande demais para o povo, mas quer apenas que ele não se preocupe.
tem uma ideia brilhante para resolver o problema e quer um pouco de tempo para colocá-la em prática. Takuto sabe que nada de bom vem quando Atou se empolga. Logo após, Dia e o ancião aparecem para conversar com o rei. Atou pede para que reúnam todas as garotinhas, pelo fato de Takuto desejar todas elas. O garoto fica assustado e o velho também. Na mente de Atou, o seu plano é deixar as garotas como serviçais dele para que pratique conversação. O ancião pergunta o motivo pelo qual Takuto quer as garotinhas. A garota responde que ele gosta de garotas novas. Takuto fica bem irritado e explica tudo para o ancião, que entende. O ancião compreende que Takuto quer crianças inocentes por perto, para que não se prenda ao senso comum ao conversar. Todos ficam aliviados após Takuto explicar. Atou explica que há outra coisa em jogo. Takuto está sendo cuidadoso para evitar desfalcar a força de trabalho. As crianças vão cuidar de Takuto, mas apenas ajudando nas tarefas diárias. Até crianças pequenas podem ser capazes de fazer algo assim. Dia pergunta se também podem ser garotos. Takuto explica que vai fazer com que as crianças estudem para o futuro de todos e gostaria que as mulheres tivessem mais oportunidades. O ancião nota que esse é um bom pensamento. Todos ficam bem animados pelo fato de o rei sempre mostrar muitas políticas excelentes. Gia está surpreso que Takuto já esteja olhando para o futuro, visando desenvolver novos talentos. Atou pede para que parem de falar um pouco e tragam as suas filhas. Takuto está animado e agora pode melhorar a sua comunicabilidade. Ao levar as crianças até Takuto, todas elas acabam chorando. Atou fica bem irritada e pergunta se há algumas crianças que não chorem ao ver o rei. Gia lembra que existem duas gêmeas. O velho acha que trazer as garotas até o rei pode ser rude demais. Atou quer saber o que os dois estão falando, e o velho explica que elas são garotas sentadas, mas há um pequeno problema. Acredita que seriam inadequadas para assistir ao rei. Atou pede para que tragam as garotas antes de decidir qualquer coisa. O velhote decide que vai trazê-las. Dia responde que já as trouxe e, diferente de um velhote, está sempre pensando 2 ou 3 passos à frente para o rei. Logo em seguida, as duas aparecem e se apresentam ao rei. A mais nova é Caria Elfur. A mais velha é Maria Elfur. Atou nota que elas parecem ser crianças com um passado sombrio e gostaria de saber como Caria conseguiu as marcas em um dos ombros. Ela responde que foi uma doença, mas o velho decide explicar melhor. Ele conta que essas são feridas causadas por uma praga, e embora ela tenha se recuperado, as marcas permaneceram. Já a mais velha acabou passando por algo ainda mais difícil. Ela comeu a própria mãe. O velho explica que a mãe dela era uma pessoa difícil e muito orgulhosa. O seu clã nunca esqueceu o sacrifício que ela fez por todos. Takuto agora entende o que aconteceu. Eles viajaram por muito tempo depois de serem expulsos de seus lares, e, é claro, passaram por desafios que exigiram decisões extremas, como a fome. Logo em seguida, a garota começa a se aproximar e consegue ver Takuto em sua forma original. Takuto pergunta se ela pode cuidar dele, e ela aceita sem pensar 2 vezes. Então, a partir de hoje, Maria será uma candidata à liderança do reino. Atou fica surpreso pelo fato de Takuto estar conseguindo conversar com uma garota. O garoto pergunta se Caria não tem medo. Ela responde que não, pois como irmã mais nova, o seu dever é ficar com a senhora irmã mais velha. As duas aceitam servir ao rei. Então, Atou explica que o rei concedeu a elas a sua permissão. De agora em diante, as duas trabalharão para cuidar de seu rei. Mais tarde, o ancião aparece para conversar um pouco com Takuto. Ele explica que aquelas 2 garotas não choraram nenhuma vez desde que perderam a mãe. Seus corações permaneceram fechados. Gostaria que Takuto cuidasse delas com tolerância e misericórdia. A cena muda para Maria indo levar água para o rei, mas ela acaba tropeçando e derrubando água nele. Ele não fica irritado e começa a rir. De repente, Atou aparece pedindo para que vão à reunião e quer que as duas não causem problemas. Ao sentar-se na cadeira, vão discutir sobre assuntos internos. Gostaria que falassem mais sobre a construção. Agora que concluíram o palácio, há um pouco de folga na mão de obra. O estoque de madeira continua estável e há recursos suficientes. Podem começar a trabalhar em uma nova instalação. Então, Atou decide iniciar o projeto do novo edifício, que é a clínica. Com isso, podem garantir a saúde e a segurança de seus cidadãos. E o custo de construção é baixo, sendo a melhor opção no momento. A garota decide enviar esse projeto para um responsável. A seguir, Atou quer saber sobre o estado de seus recursos. Logo em seguida, percebe que também é a garota.
Atou nota que estão com falta de pessoas. Ela explica que a coleta interna de alimentos e matérias está seguindo muito bem. Com a ajuda de seu rei, também são capazes de suprir itens diários que não podem produzir sozinhos. No entanto, como isso ainda consome mana, o equilíbrio entre entrada e saída é um pouco ruim. Atou sabe que o uso de mana para a produção de energia é muito conveniente. Ainda assim, é uma despesa necessária, portanto, quer continuar a utilizá-la. Devem priorizar edifícios e pesquisas que aumentem a produção de mana. E logo agradece pelo trabalho. Já que começaram a falar sobre mana, quer conversar sobre os projetos. O ancião responde que concluíram a pesquisa sobre magia militar. Ele é a única pessoa capaz de usá-la no momento, mas, com treinamento, seus subordinados poderão utilizá-la. Lançar uma magia poderosa com a mana da ruína, que está sendo fornecida pelo palácio, será crucial para o futuro de todos. No entanto, dadas as políticas de seu rei, duvida que a usarão de forma muito proativa. A garota sabe que a magia militar da ruína é bastante útil, mas não tem absolutamente nenhuma utilidade em assuntos internos. Atou decide continuar com a pesquisa, iniciando os 6 elementos principais da tecnologia mágica. Ainda não há muito mérito em pesquisar qualquer outra coisa. Takuto sabe que ter especialização em um campo é uma estratégia nacional ortodoxa. Por fim, Atou quer saber sobre o responsável militar. Eles têm 5 novos pernas longas adicionais às forças. Eles estão, principalmente, pesquisando o território desconhecido em torno das terras amaldiçoadas. No entanto, ao contrário da floresta, todo o território de fora é uma planície. Seu foco é manter a discrição, então não podem fazer nenhuma investigação ousada agora. Atou diz que Takuto recebeu um relatório detalhado sobre os arredores. Conforme a política de discrição, pede que os pernas longas patrulhem a fronteira. Gia pergunta se ele quer que também coloque os pernas longas na linha de frente, mas apenas ela já é o suficiente para cuidar dos intrusos nesse momento. Além disso, decidiram produzir um novo herói. Takuto explica que está planejando convocar Isla, a rainha dos insetos. O velho fará um relatório sobre tudo o que precisa para invocá-la. Já garantiram madeira e rações suficientes para isso e terminaram de transportá-las para o local do ritual. Nesse momento, só precisam de mana. Depois de um tempo, finalmente conseguiram ter tudo o que precisavam. Alguns dias depois, Maria acaba tropeçando novamente no mesmo lugar. Mas dessa vez, as duas acabam rasgando uma das folhas de Takuto. Ele pede para que as duas não se preocupem. Seu alinhamento é maligno, mas mesmo assim, gostaria de saber o motivo de não estar matando a todos. Carrie aparece para explicar. Elas não entendem o motivo de ele estar demonstrando tanta misericórdia com crianças como elas. Maria está irritada, já que ele está sendo tão bom, mesmo ela sendo má. Takuto decide contar uma história. Uma pessoa boa só tem permissão para fazer o que é certo. Ela não pode machucar os outros e também não pode roubar coisas dos outros. Assassinar pessoas é pior ainda. As pessoas ruins também podem fazer coisas boas e ruins. Pessoas más são muito egoístas e livres. Elas têm permissão para acreditar no que acham que é certo e ignorar o que os outros pensam, enquanto seguem em frente sem olhar para trás. Isso, para Takuto, é uma pessoa má. Por isso, para ele, tudo bem ser gentil com as duas. Elas gostariam de saber se Takuto não vai ser punido um dia. Takuto sabe que, se matar a pessoa boa que vier puni-lo primeiro, então não será punido. Ele pergunta se as duas têm medo da morte. Elas respondem que sim, mas acham que deveriam ter morrido. Takuto percebe que elas não conseguem se perdoar por terem sobrevivido graças à morte da mãe e que buscavam a salvação. Elas achavam que, se fizessem coisas para irritar Takuto, ele as mataria como punição pelos seus pecados. Takuto diz que as duas estão nesse local por um motivo, porque uma pessoa possibilitou a sobrevivência de ambas. Elas acham isso doloroso, pois antes da morte de sua mãe, foi pedido para que as duas vivessem. Takuto explica que fazer coisas ruins nem sempre é errado. Para ele, elas, junto com a mãe, fizeram a coisa certa. As duas ainda estão neste mundo porque o amor da mãe triunfou sobre o destino. As duas perguntam o que devem fazer. Takuto responde que ambas precisam viver como quiserem, em resposta ao amor da mãe que as deixou, e para que a mãe delas possa sentir orgulho. As duas são livres. Podem fazer o que quiserem e serão perdoadas se não fizerem nada. Desde que se comportem de maneira que sua mãe se orgulhe, ele as elogiará por completo. Então, pede para que chorem o quanto quiserem. Logo em seguida,
Elas desabam no choro e acabam dormindo. Atou explica que descobriram mais sobre a outra cidade. É uma nação neutra e multirracial composta principalmente por humanos e homens-fera. Aparentemente, a cidade se chama Dragontan. A nação usa um sistema parlamentar administrado por xamãs conhecidos como portadores do cajado. Uma nação multirracial incorpora várias culturas e ideologias. Portanto, a diplomacia é promissora. Takuto fica se perguntando o motivo de terem criado uma cidade tão isolada como esta. Deve ser caro garantir o comércio e a distribuição de mercadorias. Atou tem algo a falar sobre isso. Há uma mina de veia de dragão dentro da cidade. A mina de veia de dragão é capaz de produzir mana, então devem pensar em incorporá-la dentro do possível. Além disso, parece que Dragontan está atualmente em um estado de alerta máximo. Só conseguiram observar de longe, mas confirmaram ataques de bárbaros, como ogros e goblins. Eles pareciam estar se esforçando muito para lidar com isso. Takuto pergunta se receberam reforços de sua terra natal. A garota não viu nenhum nas regiões que conseguiram observar. Então, provavelmente não enviaram forças. O garoto sabe que, caso estejam sendo atacados, pode haver uma chance de surgirem refugiados. Se forem capazes de recebê-los, poderão aumentar a população. Seu próximo passo é enviar um diplomata para a nação neutra de Forngone. A cena muda para esse grupo de pessoas que estão sendo refugiados. Eles estão prestes a enviar diplomatas para a nação neutra de Forngone. A pessoa do outro país pergunta para saber se eles são humanos. A mulher com um capuz estranho responde que sim. Esse é o grupo de Takuto. Mas a mulher não sabe. Ela sente uma aura de escuridão tão densa ao redor deles que pode perceber apenas de olhar. Enquanto isso, os seus homens estão em estado de choque e não conseguem nem mesmo falar direito. Ela pede apenas para que parem de ficar tremendo dessa forma e mostrem respeito. Os instintos dos homens-fera estão deixando seus soldados com medo, e a mulher sabe disso. A mulher sabe que não pode derrotar essas pessoas que estão bem na sua frente. E se essa situação continuar, os seus soldados podem agir precipitadamente. De repente, aparece um garoto querendo intervir que se apresenta como Pepe. A mulher entra em estado de choque e agora todos podem ser mortos graças à imprudência do garoto. A cena corta para todos eles indo em direção ao rei. Atou está surpresa pelo fato da mulher também ter buscado uma audiência com Takoto. Atou explica que acabaram de enviar uma delegação para Dragontan. A mulher pergunta para saber se foi por causa disso que se encontraram por acaso. Pepe explica que passaram por muitas aventuras até chegar nessas terras. A mulher pede apenas para que Atou tenha um pouco de paciência. O garoto fala demais, e não para nem sequer por 1 minuto. Atou pergunta para saber se está tudo bem deixar os soldados para trás. A mulher responde que sim, pelo fato de o miasma ser muito forte para os seus soldados, então resolveu deixá-los esperando na parte externa. Na mente da mulher, ela está preocupada pelo fato de estar perto de conhecer o rei a quem Atou, que é um monstro excepcional, serve. Gostaria de saber apenas o que os espera. Ao chegar na sala de sua majestade, apresenta a eles Takoto, seu rei. A mulher entra em estado de choque. Não consegue nem sequer ter ideia do poder de Takoto. É como se ele fosse a própria escuridão. Não imaginou que existiria uma pessoa tão forte como ele na região. A cena volta para o passado, onde Pepe conseguiu derrotar o monstro com extrema facilidade junto de seus soldados, a chamando de vovó. Ela pede para que seja chamada apenas de Tonukapoli. Ainda é uma jovem e saudável mulher de apenas 240 anos. Ela pede para que tenha mais cuidado, já que é o único que consegue usar o cajado e deve prestar mais atenção. Eles estavam indo em direção às terras amaldiçoadas antes mesmo da aparição de Atou, pelo fato de estar saindo um forte miasma de lá de dentro. Se os ataques bárbaros continuarem, estarão todos acabados mais cedo ou mais tarde. É pior para uma cidade isolada como Dragontan, já que não podem enviar o exército para lá. Nem sabem se a causa dos ataques está nas terras amaldiçoadas, então precisam se apressar e investigar as terras amaldiçoadas. Tonukapoli explica que, se tivesse simplesmente ignorado os anciões e deixado Pepe para trás, não teria trazido essa criança para um lugar tão perigoso como esse. De repente, Pepe se apresenta para Takoto e pede para serem amigos. A jovem senhora tampa a boca do garoto e pede desculpas pelo fato de ele não saber o que está falando. Depois de um tempo pensando, Takoto aceita ser amigo do garoto, e todos aplaudem pelo fato de ser o seu primeiro amigo. Após conversarem bastante, todos decidem almoçar. Ao tomar um pouco de suco, a jovem senhora fica em estado de choque pelo fato de ser muito bom.
Atou explica que a nação de Minogra se orgulha de ter a bebida mais saborosa do mundo. A mulher não acredita que algo tão delicioso exista neste mundo. Também nunca tinha visto louça de tão alta qualidade como aquela. Pepe é uma criança bem introvertida e não consegue ficar parado nem sequer um minuto. Fica o tempo todo querendo interagir com as pessoas. Takoto fica com inveja pelo fato de as habilidades sociais de Pepe serem incríveis. Já começou a se enturmar com todo mundo e fazer diversos amigos. Jamais vai conseguir fazer isso. É a primeira vez que Takoto tem um amigo, então não sabe bem o que fazer. Ainda assim, estão em conversas importantes com Forn-Gon. Takoto gostaria de evitar ser arrastado pelo ritmo deles. Também precisa mostrar intenções amigáveis para provar que não são hostis. De repente, Takoto pede para que Pepe participe de jogos com ele. Todo mundo fica assustado, mas o garoto aceita. Takoto brinca com diversos jogos que nunca tinha visto em sua vida antes. O garoto quer ir em outra rodada e Takoto aceita. Enquanto Tonuka Poli fica em estado de choque, com medo de que possa acontecer alguma coisa. Pepe pede para que venda os jogos para o seu país e tem certeza de que todas as pessoas vão gostar. E Takoto aceita. Já estava planejando abrir o comércio de qualquer maneira. Ainda bem que Pepe tocou no assunto. Embora haja coisas que precisam ser confirmadas antes de acertar os detalhes. Takoto fica muito feliz pelo fato de ter jogado pela primeira vez com um amigo. E a partir de agora, é hora da diplomacia para negociar. Ao anoitecer, Atou decide que é hora de começar a conversar e pergunta para saber o motivo de terem ido até as suas terras. A jovem senhora responde que o seu país tem sido repetidamente atacado por bárbaros. Atou acha estranho pelo fato de bárbaros geralmente evitarem grandes cidades. A mulher responde que isso é verdade. Acontece que vieram em hordas enormes. Parte do motivo para estarem no local é investigar isso. Takoto pergunta se falta poder militar a todos eles. A jovem senhora não entende o motivo de Takoto saber de tudo isso. Sabe que não vão conseguir negociar se Takoto souber de todas as suas fraquezas. A velha diz que conseguiram dar um jeito para que eles pudessem se afastar. É que o comportamento deles agora está bem estranho. Então é melhor prevenir do que remediar. Atou responde que é verdade. Parece um pouco problemático demais para ignorar esse assunto. A velha explica que todos os seus portadores do cajado foram enviados para investigar. Ela espera que eles vejam isso como um sinal de sua confiança. Pepe atrapalha todos os planos da velha e pensa que tinham sido enviados para investigar, senão os seus pais desapareceriam se não descobrissem uma maneira de lidar com o país de Takoto. Atou explica que nem tem intenção de causar mal a Forn-Gon. A velha fica feliz em ouvir isso. Atou sabe que todas as pessoas pensam que, por serem malignos, eles devem estar tramando alguma coisa, mas os seus maiores interesses estão sempre direcionados para o seu reino. Eles preferem a paz à guerra. Minogra é uma nação maligna que ama a paz. Quanto aos bárbaros, Atou sabe que, se Dragontan cair, serão os próximos. Ou seja, o assunto também os afeta. A velha pergunta para saber se estão dispostos a trabalhar com eles. Mas na sua mente ela não quer ceder a cidade de qualquer forma, já que foi um grande esforço construí-la para a mina de veia de dragão. A velha pergunta para saber o que eles querem, já que por culpa de Pepe podem tirar vantagem do que quiserem. Atou diz que é a mina de veia de dragão. Atou acha que não há problemas se for um controle em conjunto. Não precisam de um suprimento tão grande de mana no momento, mesmo que gostariam do direito de escolher em qual elemento ela será convertida. A velha pergunta para saber se eles querem converter a mana pura da mina de veia de dragão em elementos específicos. Essa é uma tecnologia que levará mais de 10 anos para ser desenvolvida. A velha deve presumir que já terminaram a pesquisa para fazer algo assim. A velha diz que Pepe é o maior idiota que o mundo já teve. Entretanto, ele ainda é o futuro de sua nação. Nos próximos dias, ele eventualmente liderará Forn-Gon como representante dos portadores do cajado. Além disso, Pepe tem a capacidade de discernir a natureza das pessoas. Então quer que o garoto tome a decisão, já que tem esse direito como portador do cajado. O garoto já disse desde o início que quer ser amigo do povo de Minogra. Depois de um tempo, todos eles decidem revisar e discutir as decisões tomadas em suas últimas negociações. Então, querem que Emily fale mais detalhes. Ela diz que concordam em exportar provisões e brinquedos para Forn-Gon. Em troca, importarão necessidades diárias do produtor de metal. Será um alívio tê-las, já que até agora dependem do seu rei para obtê-las. Atou explica que, além disso, o seu maior ganho é obter acesso à mina de veia de dragão. Tiveram muita sorte com o deslize de Pepe. Embora a precipitação que ele teve seja um pouco preocupante,
Takuto percebe que o garoto é um pouco descuidado nas palavras. Mas, se não fosse por suas conversas, provavelmente teriam terminado em termos muito mais inócuos. Se não fosse o resultado, não conseguiriam ajudar Dragontan a tempo. Takuto decide deixar Pepe de lado por enquanto. Sabe que o garoto vai ficar bem. Então, Atou acha melhor decidir a política sobre relações futuras com Forngone. Maria levanta a mão e quer saber um pouco mais sobre o país de Forngone. Os adultos ainda não tinham pensado sobre isso. Para desenvolver as relações entre nações, precisam saber mais detalhes sobre seus valores e costumes. Para Takuto, isso tudo é novidade, já que nunca pareceu necessário durante o jogo. Atou acha melhor investigar Forngone primeiro antes de formar qualquer aliança. Mesmo assim, a lua crescente, a capital de Forngone, fica muito longe, então levará tempo para investigar. Takuto acha melhor deixar isso de lado por enquanto. Devem priorizar Dragontan, já que precisam ajudá-los. Mesmo assim, o velho diz que precisam de um pedido formal para ir diretamente a outro país. Maria diz que é melhor todos irem para passeio. Foi o que Pepe havia dito. Takuto nota que isso é uma boa ideia, já que podem enviar alguns para prestar as suas homenagens antes de enviar uma delegação formal. O velho sabe que os 3 presentes não podem visitar a nação, então acha melhor deixar isso tudo para Maria e Caria. Ambas são candidatas à sua liderança. Crê que elas são apropriadas para a posição. Além disso, podem ganhar experiência com tudo isso. As duas chegam em frente ao rei e lembram que ele havia dito que ambas são livres. E graças a isso querem ser úteis ao rei. Isso é algo que desejam com a sua liberdade. Depois de um tempo de conversa, as duas conseguiram convencer Takuto. Atou fica irritada pelo fato de o garoto ter cedido ao encanto de outras garotas. Depois de falar tudo o que vem à sua mente, ela fica tomada pelo fato de Takuto ser um ótimo galanteador. Ela já está tão apaixonada que imagina ambos sentados em um bar tomando um vinho e logo após o casamento dos dois. Depois desse clima romântico, a clínica finalmente está feita, e junto da clínica, Takuto construiu alguns guardas para que possam proteger a cidade. E assim termina mais um episódio. Ao empurrar a porta, todos percebem que finalmente estavam completos. Sentem gratidão e mostram alegria diante do seu rei. Takuto havia criado os 3 pensando que, caso fosse necessário, os utilizaria. Até então, permitira que seguissem à vontade. Julgava que seriam ideais para a missão. Suas habilidades eram mais do que adequadas para atuarem como guardiões. Mesmo assim, Takuto refletia que talvez fosse cedo demais para convocá-los. Mari, curiosa, questiona quem eram aquelas pessoas. O rei responde com calma, dizendo que se tratavam de médicos de combate. Eram naturalmente capazes de tratar ferimentos e enfermidades, mas também sabiam lutar e proteger. Ira, o grande soberano, tinha uma mensagem importante para transmitir a eles. Queria que prestassem atenção. A ordem era proteger as 2 jovens durante a viagem a Dragontan e observar a cultura e a situação atual daquela terra. Os médicos recebem a tarefa com honra e firmeza. Deveriam portar-se como verdadeiros humanos e cumprir a missão com perfeição. Afinal, sua essência era marcada por uma conduta exemplar, e realizar tarefas de modo humano era sua principal virtude. Takuto percebe o entusiasmo deles. Imagina que seja uma boa oportunidade de avançar até o reino, sentindo que precisava agir como um rei de fato. Ele ordena que os 3 mantenham o foco. Os médicos, ansiosos, aguardam instruções. Então, Takuto anuncia que, embora ainda fosse um pouco cedo, concederia uma recompensa pela lealdade em proteger as 2 e seguir as ordens. A recompensa seria algo precioso. Receberiam nomes humanos. Chamariam-se Ichiro, Jiro e Saburo. O rei permite que usem esses nomes desde aquele instante. O êxtase toma conta deles ao receber a identidade. Takuto compreende que neste mundo, as unidades possuíam individualidade, diferente do jogo, e nutririam fascínio pelos humanos. Por isso, valorizariam enormemente o presente que lhes foi dado. Ainda assim, ele sente que talvez tenha ido longe demais ao nomeá-los. Em seguida, pergunta a opinião de Caria, que demonstra certo constrangimento. Mesmo envergonhados, os 3 prometem dar o melhor de si. Atou declara que, se Caria desejar, poderá conversar com ela a qualquer momento. Porém, ao olharem adiante, notam que a situação estava um verdadeiro caos. A cena muda para outra cidade. Uma jovem acreditava que se casaria com um homem rico e belo, mas agora acabara de ouvir falar da aliança com Minogra. Para muitos, o nome daquela cidade soava desconhecido. Essa jovem era Antique, prefeita local.
De repente, uma secretária lhe informa sobre visitantes, mas Antique recusa, alegando não querer falar com forasteiros. Então a funcionária acrescenta: eram pessoas de Minogra. Assustada, a prefeita decide recebê-las, pois reconhece tratar-se de um assunto de grande importância. Ao se apresentar como Antique, nota que as duas garotas traziam uma aura intimidadora. Em seus pensamentos, lembrava que Minogra havia acolhido elfos negros e que aqueles 3 deviam ser assassinos. Lembrava ainda que entre os elfos existiam 2 irmãs destinadas a se tornarem futuras líderes e deduziu que seriam justamente aquelas jovens. Perguntou o motivo da visita. Um dos 3 homens avançou para responder, explicando que estavam ali a convite de Pepe, o portador do cajado, para conhecer e desfrutar da cidade. Eram como estudantes estrangeiros aprendendo o modo de vida de outra nação. A prefeita relaxou ao ouvir tal explicação. Outro dos homens acrescentou que aquele era apenas o primeiro passo para estabelecer amizade futura, mas pediu que entendessem que ainda se tratava apenas de uma saudação, já que as jovens eram muito novas e ainda aprendiam. Solicitaram então que evitassem conversas oficiais. Aliviada, Antique aceitou, percebendo que não seriam selados acordos imediatos. Decidiu mostrar a cidade para causar boa impressão, revelando os locais mais belos para favorecer futuras negociações. Enquanto exploravam a cidade, as garotas se animavam. Mais tarde, reúnem-se para discutir a investigação do dia. Descobrem que muitas pessoas ali sofriam de fome. Maria, apenas ao observar, conseguia sentir o pesar dos habitantes. Em seguida, um dos homens lhe entrega uma planta solicitada, capaz de provocar euforia e alucinações, embora proibida na maioria dos países. Um dos companheiros desaprova o uso e sugere descartá-la. No dia seguinte, as jovens visitam a mina. Ao tocar nas pedras, percebem que eram extremamente frias e que haviam sido cobertas por terra de forma descuidada. Nesse instante, surge um homem interessado em discutir negócios. Propõe cultivar a flor que Maria havia obtido, mas pede que se encontrem em outro local para tratar do assunto. Ao entregar algo, demonstra satisfação, pois gostava de lidar com pessoas alinhadas ao mal, já que estas compreendiam rapidamente suas ideias. Para ele, a prefeita atual era inflexível demais e atrapalhava os planos. Tinha certeza de que o rei delas ficaria encantado com sua oferta. Mais tarde, as garotas se reúnem novamente, mas logo o homem retorna acompanhado de seus seguidores para concluir o acordo. No entanto, as jovens recusam, afirmando que não fariam pacto algum com alguém perverso. Sentindo-se sem alternativa, o homem ordena o ataque. Ele acreditava ter vencido, mas rapidamente percebe que suas forças haviam sido derrotadas. A narrativa retorna ao reino de Takuto. Emily pergunta por que o rei escolheu os médicos como guardas das meninas. Odeia explica que possuíam habilidades únicas, com excelentes atributos, tanto para curar quanto para matar. Amavam os humanos, embora jamais conseguissem se tornar um deles. Eram, afinal, devoradores de cérebros. A cena volta à sala da prefeita. O homem, chocado, observa a facilidade com que seus soldados foram eliminados. Os médicos decidem que utilizarão pele humana para se aproximarem ainda mais da humanidade. O inimigo, em pânico, tenta compreender quem eram aquelas criaturas. Uma das garotas, irritada, deseja encerrar logo a situação, pois não tolerava alguém que falasse mal de seu rei. Recorda-se das palavras do soberano: pessoas más são livres para agir como quiserem. Com essa liberdade concedida pelo rei, ela ordena que os médicos eliminem o homem. Antique, horrorizada, vê que as jovens não demonstravam qualquer receio diante daquilo que acabara de acontecer. O pavor foi tão intenso que a prefeita perdeu o controle de si. E assim termina mais um episódio.